do sangue que correu dos pés trespassados do Salvador. Perde-te, Joana, dos passos do meu neto. João Claro. Deixa, Maria da Cruz. Não tenhas medo. Zefa, salva o meu João. Não posso. A Joana tem mais poder sobre ele do que eu. Virou-lhe o juízo quando lhe passar a fervura da paixão. Logo melhora. O meu João era bom, limpinho de entendimento e tão alegre. Não arreda pé da casa dela dia e noite, como um cão. A Joana tem poder. Nem ela sabe o poder que tem. Em 1959, Bernardo Santareno escreveu uma peça de teatro chamada O Crime da Aldeia Velha. Uma peça que nos conta uma história verdadeira que terá acontecido em 1984 na aldeia de Soalhães, em Marco de Canaveses, em que uma mulher foi queimada viva por estar possuída pelo diabo. Esta crença enraizada no povo de que esta mulher teria em si uma presença satânica era originada porque a sua extrema beleza e o seu charme fazia com que todos os homens se apaixonassem por si, gerando muita inveja junto das outras mulheres e fazendo com que os homens se colocassem a seu lado para a proteger. Existia sempre a ideia de que os homens estavam encantados pelo poder de Satanás que residia naquela mulher, e a solução mais óbvia para resolver um problema destes em 1934 seria pegar nessa senhora e queimá-la numa grande fogueira, purgar a aldeia daquele demónio. Depois de terem sido usados todos os métodos científicos na área do exorcismo que aquelas velhinhas vestidas de preto sabiam. Em 1964, Manuel Magalhães realizou esta obra adaptando a peça de teatro a um filme que nos conta exatamente esta história. Passado no interior profundo português, uma sociedade muito religiosa, uma sociedade cheia de tabus, cheia de preconceitos para tudo que não fosse em linha com a Igreja e com os conservadores valores católicos. Esta sociedade via com maus olhos coisas como a beleza, como o amor, como o sexo, como o casamento entre pessoas que realmente se amam, a justiça, a lógica, a razão, e achavam que Deus e o diabo controlavam todas as facetas da vida humana. Enquadrada neste ambiente temos Joana, que é a miúda mais bonita de toda a aldeia. Ninguém gosta dela, todas as outras mulheres têm imensos ciúmes dela. E um dia, por causa de uma disputa pelo seu amor, dois homens batalham-se com machados e morrem numa luta feroz e matam-se mutuamente. Fica a ideia de que foi o diabo que possuiu esta mulher e que fez com que isto acontecesse. Entretanto, a aldeia toda vira-se contra ela, convenceu-a que ela está possuída pelo demónio, e ela própria começa a acreditar que, de facto, sim, o demónio está em mim e é o demónio que está a criar todas estas ruindades que dela emanam. São chamados padres, mas os padres dizem que, de facto, a rapariga não tem nada, ela é mesmo assim e tudo está na cabeça das pessoas. Mas aos poucos, ela própria convence que está possuída e pede ajuda, e as pessoas que a vão ajudar são as mesmas que a vão queimar viva. Para um filme português de 1964, feito em pleno regime ditatorial, é impressionante a maneira como nós olhamos para este filme de 64 e nos sentimos tão identificados com aquilo que vimos, porque não é nada diferente ver uma discussão do Facebook com, por exemplo, aquilo que este filme demonstra, que na verdade a ruindade não está na ferramenta, não está no meio, não está na plataforma que as pessoas estão a utilizar. A ruindade está nas pessoas e basta que elas estejam juntas para que se crie este tipo de animosidade. A maneira como é representada a sociedade portuguesa nos anos 30 faz-me lembrar, de certo modo, aquilo que eu presenciei quando era miúdo, a viver no Baixo Mondego, em que ainda havia este tipo de comportamento, ainda havia este tipo de raciocínio e mentalidade em que se pensava, por exemplo, que os judeus eram todos maléficos porque era sua a culpa da morte de Jesus Cristo.
em que se pensava que qualquer pessoa que tivesse um transtorno psicológico estava possuída pelo demónio e deveria ser ungido pelo poder de Jesus Cristo, normalmente sempre por alguém que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, era sempre uma pessoa que vivia numa espécie de uma casa muito escura e tinha lá umas frigideiras com coisas bizarras que cobrava dinheiro às pessoas para que elas se vissem livres dos demónios. É neste ambiente que este filme roda, nesta típica vida portuguesa dos anos 30, que mesmo para alguém que vive quase 100 anos depois, consegue encontrar paralelismos com aquela que é a sociedade. A maneira como este filme está feito, a maneira clara e lúcida, é impressionante para um filme de 1964 em que nós estamos habituados a ver Oliver Isto Tens Cá Disto e filmes patrocinados pelo Estado. Aqui coloca-se também, não sei se por pressão estatal, mas coloca-se também a Igreja como sendo o lado da razão. São pessoas instruídas que vêm da cidade e percebem que de facto ali a única coisa que existe é a maldade das pessoas, e é uma agradável surpresa que me foi sugerida por uma ouvinte. O filme está disponível na íntegra no YouTube com um irritante nome no canto inferior direito, alguém que fez o upload e achou que colocar o seu nome junto ao filme seria boa ideia, mas o filme vê-se bem, vê-se em ecrã inteiro, está em qualidade quase de DVD. Também existe o DVD à venda, não sei se ainda existe em loja, mas o DVD existe. O livro é a peça de teatro, que foi adaptada já centenas de vezes em todos os teatros amadores que existem em Portugal. Aconselho vivamente em que vocês vão ao YouTube e dediquem 2 horas a ver isto, porque de facto é um documento impressionante daquilo que é a vida portuguesa nos anos 30 e o cinema português em meados dos anos 60, num estado muito melhor do que aquilo que o nosso preconceito atual acha dele.